Boa tarde, ouvinte, internauta. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Graças a Deus, mais uma tarde abençoada por Deus, aonde a misericórdia do Senhor nos renova a cada manhã. E nós temos que aproveitar, aleluia, buscando a presença do Senhor. Buscai ao Senhor quando você possa achar, diz a palavra do Senhor. Invocai enquanto está perto. O profeta Isaías, ele nos relata essa palavra. Aleluia, uma tarde agraciada, uma tarde que o Senhor proporcionou para mim e para você. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa tarde. A tarde com Deus. Deus tem uma palavra para você, ouvinte, internauta, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o Diácono Vanderlei, em Cristo Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para meditação dos irmãos, a mim, aonde o Senhor ministrou um texto no meu coração que ardeu, aleluia, nessa tarde, aonde está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler algum verso, depois nós vamos folhear a palavra no capítulo 7 de Atos. Vamos ler um versículo só. Amém? Diz assim, é Atos 6, melhor dizendo, Atos 6, diz assim a poderosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu e você vai ser edificado por essa palavra nessa tarde, porque Deus falou muito forte ao meu coração, ao meu espírito. Eu estava sentado e o Senhor trouxe essa meditação, e o Senhor chegou de arder o meu coração nesse texto. Amém? Vamos para a palavra. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ponto, vírgula, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Glória a Jesus. Ao verso 3: Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 5, Atos 6: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenais, e Nicolau, Procélio de Antioquia. Folheia a sua Bíblia, aleluia.
no capítulo 7, só um versículo para nossa meditação nessa tarde. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Apresentar essa palavra nessa tarde para que o Senhor venha dar graça. Aleluia. Eu tenho certeza que nós vamos ser edificados por essa palavra. Amém? Glorioso Deus, glorioso Pai, glorioso Filho, estamos na Tua presença, Senhor, invocamos o Seu santo nome. Estamos aqui, Senhor, mas numa tarde, meu Pai, onde a Tua presença, a Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, Papai. Aonde, meu Pai, a Tua palavra, ela é santa, poderosa, infalível, Senhor. Ela é digna de toda a nossa aceitação, Senhor. Pai, fala, Senhor, conosco, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Fala com os ouvintes de casa, os internautas, meu Pai, em casa. Não sei que hora que eles vão ouvir essa palavra. Se é nessa tarde, se é à noite, se é pela madrugada ou se é pela manhã, Pai. Fala, revela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, fala: o ato dos apóstolos é a igreja aonde tudo começou, sendo Jesus assunto ao céu, aonde a igreja nasceu no fogo, foi preparado por Cristo, aonde nasceu no Pentecoste, aleluia. Mas o capítulo 6, aqui a igreja já tinha crescido, o povo de Deus cresceu tanto, a igreja primitiva, a igreja que o Senhor tinha preparou antes de ser assunto ao céu, subir, enviar o Espírito Santo. Ela cresceu tanto depois que Jesus subiu, desceu o Espírito Santo. Cresceu tanto essa igreja que o capítulo 6, o versículo 1, fala que houve murmuração entre os judeus, os hebreus e os gregos, meus irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Entre os gregos e os hebreus. Por quê? A murmuração era que as viúvas hebreias, o hebreu, estava sendo desprezado naquela época. Então, eles reuniram, fizeram uma assembleia, os discípulos, aleluia, onde reuniram, com certeza, oraram ao Senhor, pois fizeram a reunião para escolher 7 homens de Deus ali. Quando eu falo homem de Deus, eu estou falando ser humano. Deus pode levantar criança, Deus pode levantar jovem, adolescente, Deus pode levantar homens e mulheres de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, nesse tempo presente da iminência da volta do Senhor, aleluia, aonde dentro de poucos são vazios, muitos são vazios da graça, vazios do Espírito Santo de Deus, que nós vemos, aleluia, nesse tempo tão difíceis, trabalhosos,
que a igreja está passando. Muitos estão sendo apostatados da fé. Muitos estão vazios da graça, da presença do Espírito Santo de Deus. Mas aqui escolheram, reuniram os discípulos e escolheram os 7. E um desses 7 foi Estevão, irmão. Aleluia. Estevão, ele não nasceu dentro de Israel. Estevão, se você for estudar profunda a história de Estevão, Estevão nasceu fora de Israel. Mas Estevão, ele era obrigado a estar na festa, quando fazia a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste, que era ano. Então, Estevão era obrigado. Ele era um judeu, mas ele não nasceu em Israel. Ele nasceu fora de Israel, mas era obrigado, todos os judeus, participar da festa da Páscoa, da festa do tabernáculo e da festa do Pentecoste. Com certeza Estevão, quando foi agraciado, escolhido por Deus e por os apóstolos, Deus deu a direção, a revelação, ele estava na festa do Pentecoste. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E no capítulo 7, depois que Estevão foi e outros 6 homens de Deus, Estevão foi um diácono. Estevão, ele não tinha título, ele não tinha credencial. Aleluia, glória a Deus. Eu respeito hoje pastores, missionário, missionária, presbítero, evangelista. Eu respeito hoje obreiros, obreira, que tem a credencial de pastor, de obreiro. Eu respeito, eu até reverencio, eu até acho bom isso, mas o segredo é ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. No capítulo 7 e o verso 55, aonde eu li com os ouvintes, os internautas, aleluia, fala ele cheio do Espírito Santo. Quem? Estevão, aleluia, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu vejo uma pessoa que está fraquejando, que está desistindo, que está desanimando, aleluia, para carregar a tua cruz, para perseverar, para servir a Deus, que coloca muitos obstáculos, aleluia, na obra do Senhor, que coloca muita dificuldade para servir ao Senhor, aleluia, para estar na casa do Senhor nos dias de culto, aleluia, que alguns ministérios são 3 dias de culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vejo que está na vida de muitos faltando o Espírito Santo de Deus. Estevão era um homem cheio de fé, cheio da sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus. Quem olhava para a sua face via o seu rosto como de um anjo, aleluia, resplandecia, aleluia.
Eu não estou falando da graça, que é a salvação. Muito tem a graça, tem a salvação. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, aleluia. Ele diz, aleluia, ali, Efésios, se não fuge da memória, 2, 8 e 9, que ele fala que a fé alcança a salvação, é a graça, a salvação é pela graça, mas isso não é dom de mim, é dom de Deus. Isso não é por mérito de homem, é mérito de Deus. Muito tem a graça, aleluia, dentro da igreja, que é a salvação, que é a salvação pela fé, aleluia. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, aí ela tem a graça, ela tem a fé, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vejo, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não coloca obstáculo para fazer a obra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não murmura, ou ele não murmura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ou ele vai vencer as batalhas diárias. Ele ou ela vai vencer, ouvinte, internauta, aleluia, vai vencer as adversidades da vida, vai vencer as guerras, vai vencer as pelejas da vida, vai vencer os problemas, os males que batem na porta dia após dia, aleluia, que é um urso, que é um leão, todo dia temos que matar, aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vence tudo isso, aleluia. A igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, ela não vai subir de qualquer maneira, de qualquer jeito, aleluia. Ela tem que entrar por uma porta, aleluia, que Jesus diz, a porta é estreita, onde tem que ter renúncia, aonde tem que ter, aleluia, a marca de Cristo, aonde o pecado não entra, a imundícia não entra, uma porta estreita, aonde o Senhor deixou para a igreja entrar, aleluia. Há caminhos largos que levam muito para perdição eterna, para o inferno, aleluia. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele ou ela vence tudo. Você pode ver, ouvinte, internauta, que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ou ele passa por diversidade, passa por calúnia, passa por perseguição, aleluia, passa até por perseguição dentro do ministério, dentro da igreja, passa por levante, por fofoca, passa por peleja, por guerra, por batalha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus passa até por enfermidade, aleluia, por um processo, aleluia. E alguém pode parar e pensar, como que esse irmão, essa irmã vence, aleluia. É porque, meus irmãos, é porque ouvinte internauta, aleluia, é que ela e ele está cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se nós for cheio do Espírito Santo, nós vamos vencer todas as batalhas, guerra, adversidade, peleja, provação, aleluia. Se nós ser cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai ser conosco, amada igreja do Senhor, aleluia.
Se nós ser cheio do Espírito Santo de Deus, não tem calúnia, não tem fofoca, não tem pedrada, não tem sangramento, não tem nada que vai afastar nós do amor do Senhor. Nada vai afastar nós de ser cheio do Espírito Santo de Deus, amada igreja do Senhor. Ouvinte, internauta, aleluia. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, nós temos que ser igual Paulo, como falou para jovem Timóteo: fortifica-se na graça, aleluia. Sofre comigo as aflições de Cristo, aleluia. Para nós sofrer com a aflição de Cristo, aleluia, ouça bem, nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nosso ministério vai continuar de pé. Enquanto nós ser cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa família vai ser coberto de oração, aleluia, da proteção divina. Enquanto nós ser cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, o Senhor vai nos levantar, aleluia, com autoridade, com poder, com unção, com ousadia do Espírito Santo de Deus. O Rai que ouva sépia, Camantria, Lebio Cantionácia, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A igreja do arrebatamento tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que você e eu não pode abandonar a palavra, aleluia. Deixar de ler a palavra, de meditar na palavra. Porque cada meditação que você medita, você está sendo cheio, sendo fortalecido da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que você não pode parar de orar, aleluia. Quando você ora, você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, fortalecido na graça, aleluia. É por isso que você não pode parar de estar na igreja. Cada vinda de você na igreja, ouve a palavra, ouve um louvor, você enche da presença do Espírito Santo de Deus. Você é renovada, você é renovado, aleluia. Pelo poder de Deus te alcança, aleluia. Ainda que a angústia vem, ainda que a depressão vem, ainda que os males vêm, bate a porta, aleluia, você não pode deixar de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem estava cheio? Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Estava cheio, amada igreja do Senhor, do Espírito da glória de Jesus. Ele não estava só cheio, mas o versículo que eu li com a amada igreja do Senhor, aleluia, e ele cheio do Espírito Santo de Deus. E ele viu a glória de Deus, aleluia. Ele viu a glória de Deus. Uma pessoa, para ver a glória de Deus, amada igreja do Senhor, ela ou ele tem que passar por muitas provações do Senhor. Ninguém vai ver a glória de Deus assim não, ouvinte. Ninguém vai ver a glória de Deus assim de qualquer jeito não.
Se você nunca passou por uma provação, se você nunca passou por uma adversidade, uma luta, uma prova, pelo funil de Jeová, aleluia, ninguém vai crescer no ministério assim sem passar por uma prova. Ninguém vai crescer no ministério que tenha chamado sem passar por um processo, por uma luta, por uma guerra. Ninguém vai ver a glória de Deus sem ser provado, aleluia. Isso é uma lição de Estevão para a nossa vida, amada igreja do Senhor. Isso é uma lição, aleluia. Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Fechando os olhos no céu. Estevão não estava olhando as pedradas, meus irmãos. Ouvinte, internauta, ele não estava olhando as pedradas. Enquanto ele estava sendo apredejado, ele não olhou as pedradas. Ele fechando os olhos ao céu. E nessa tarde eu pergunto, ouvinte, nessa tarde eu pergunto, internauta, aonde você está fixando os seus olhos? Aonde você está olhando os seus olhos? Aonde você está fixando os seus olhos? Aleluia. Se você tirou por algum momento da sua caminhada, da sua vida, os olhos do céu, aleluia, volta ainda hoje, nessa tarde, a olhar para o céu, aleluia. Estevão não olhou pela pedrada. Estevão estava pregando a palavra da sabedoria, a palavra de Cristo. E se levantou mudim, aleluia, com uma grande multidão, aleluia. Se levantou, Estevão pregou numa autoridade tão grande do Espírito Santo de Deus. Estevão pregou com uma ousadia tão grande, com uma intrepidez tão grande, aleluia, que tocou na ferida de muito ali, aleluia. O Alexandrinho se levantou contra o Estevão. Os Herodiano se levantou contra Estevão, aleluia. Os escribas, os fariseus se levantou contra o Estevão, mas ele estava fixando os seus olhos no céu, aleluia. Ele não olhou para a pedrada. Então nessa tarde, aleluia, não olha para essa pedrada que está te sangrando. Não olha para esse problema. Não olha para essa porta fechada. Não olha para essa dificuldade, aleluia. Não olha para esse problema que está te sangrando, está te machucando. Não olha para essa pessoa, aleluia, que não vai com a tua cara, ou A ou B, aleluia. Não olha para esse fofoqueiro, não olha para esse contendeira, não olha para essa pessoa que está falando mal de você, que só quer que você olha para baixo, desmotiva a sua fé, tira o seu foco do céu. Estevão não olhou para a pedrada. Estevão não olhou para o problema, aleluia. Ele cumpriu o seu chamado, até que ele morreu como mártires, aleluia, glória a Deus. Urabaseque fácia, Baruque de canto, névia, Parocanga, Caroama, Esterca parna, cerca fácia. Estou sentindo graça.
sentindo graça, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor está contigo, mulher de Deus, homem de Deus, aleluia. Não olha para a pedrada, essa palavra vai ser edificada na sua vida nessa tarde. Não olha para essa pedrada, não olha para esse sangramento, não tira o foco do céu, aleluia. É o céu que te escolheu, é Jesus que te escolheu. Jesus não ungiu cabeça errada, diz o Senhor nessa tarde. Ele sabia que você ia cair, oh glória, ele sabia que você ia cair, ele sabia que você iria parar, ele sabia que você iria pecar, ele sabia que você iria desistir, ele sabia que você até pensava parar, pensava desistir, aleluia. Ele sabia que as feridas, aleluia, a cicatriz, aleluia, de carregar a cruz, sofrer por Cristo, aleluia, seria grande. Mas nessa tarde diz a boca de Deus, diz o Espírito Santo de Deus para você que está em casa ouvindo. Não sei que hora que você vai ouvir essa mensagem de edificação, aleluia. O Senhor manda dizer: eu te escolhi, não ungi cabeça errada, diz o Senhor, aleluia. Seja edificada por essa palavra. Estevão não tirou o foco do céu, e o Senhor está dizendo nessa tarde: não tira o foco do céu, aleluia. Diz como Hebreu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: Jesus é o autor, consumador da minha fé, aleluia. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás, olha somente para frente, aleluia. Você vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Mas se nessa tarde, se você tirou os olhos do céu, Jesus está dizendo: o seu caminho não é para a esquerda, não é para a direita, não é para trás, não é retroceder, é olhar para o céu, é voltar novamente para o céu, aleluia. É voltar novamente para os braços de Jesus, aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. O meu conselho: entra no teu quarto, aleluia. Sobe à tarde na oração, sobe, aleluia, de manhã na oração, sobe à noite, aleluia, na oração, sobe de madrugada na oração, sobe no jejum, sobe, aleluia, na consagração, sobe, aleluia, enche da palavra de Deus, santifica a sua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, aleluia. Se nós olhar somente para Jesus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque tem muito que estão vazios do Espírito Santo de Deus, tão cheio de internet, tão cheio de coisas que não edificam os olhos, e o Espírito estão morrendo, aleluia. Nós estamos vivendo num tempo tão abençoado e fácil, aleluia, que o profeta Daniel, no capítulo 12, aleluia, ele diz que chegaria um tempo que a ciência iria multiplicar, aleluia. Então estamos vivendo esse tempo presente, aleluia, que são a tecnologia. Eles são bons para nós temos que saber usar, aleluia. Mas se nós só encher dessas tecnologias e não tirar tempo, um período para o Senhor, olhar para a minha vida espiritual, aleluia, muitos estão morrendo, muitos estão vazios do Espírito Santo de Deus, estão cheios de fofoca, cheio, aleluia, de contenda, cheio,
cheio, aleluia, de internet, o WhatsApp o dia inteiro, aleluia, e não busca mais a presença do Senhor como é para buscar, não jejua mais como era para jejuar, não lê a palavra mais como era para ler a palavra, aleluia, se nós sair, aleluia, pastor, que vai me ouvir, aleluia, missionário, aleluia, homem de Deus, mulher de Deus, consagrada ao Senhor, aleluia, diáconos, presbítero, obreira, não adianta só a credencial nossa, o título de diácono, só o título de cooperador, obreira, aleluia, o segredo da igreja é ser cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio nessa tarde do Espírito Santo de Deus. Não olhe para essa pedra que está te sangrando, que está te matando você, aleluia. Olha somente para o céu, não tira o foco ao céu, aleluia. Você que deu uma saidinha da presença de Deus, você que está dentro da casa de Deus, mas parou, enterrou a ferramenta, enterrou os dons, enterrou a tua chamada, aleluia. Ei, a Canaã te aguarda, aleluia, nessa tarde. Volta, a trombeta não soou, volta, o arrebatamento não aconteceu, aleluia. Jesus te escolheu para fazer diferença, aleluia. No meio dessa, escreve e diz: eu creio que o futuro de Deus é melhor para minha vida. Escreve aí, aleluia, em nome do Senhor Jesus, e dá um like, aleluia, para que o YouTube, aleluia, venha alcançar outras vidas, outras almas, aleluia. O objetivo aqui, aleluia, não é ganhar like. O objetivo aqui, aleluia, não é querer ganhar, aleluia, like, comentário, não. O objetivo aqui é a alma ser alcançado pelo poder da palavra. Deus tem uma palavra de edificação para a sua vida, aleluia, nessa tarde. Seja agraciada, seja abençoada em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, ouvinte, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em